E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna, e a questão diz o seguinte: leia a charge a seguir e responda as questões. Bom, ele me dá uma charge de duas lâmpadas brigando ali por causa da intensidade do brilho, mas a charge é meramente ilustrativa, né? Porque a questão mesmo ela fala sobre o efeito fotoelétrico e a gente vai respondendo conforme o que está escrito mesmo nas alternativas. Então, considerando que as lâmpadas descritas na charge emitem luz amarela que incide na superfície de uma placa, então aqui olha só, luz amarela que incide na superfície de uma placa metálica colocada próxima a elas, então ele tentou fazer um contexto ali com a charge, com base nos conhecimentos sobre o efeito fotoelétrico, assinale a alternativa correta. Bom, vamos entender então o que é esse tal efeito fotoelétrico, e a partir daí a gente desenvolve as respostas através das alternativas, tá? Então vamos lá. O efeito fotoelétrico ele foi um fenômeno que foi descoberto por um físico e foi explicado por outro. Quem explicou esse fenômeno foi o Einstein, né, que é um cara bem conhecido aí na física. E o que consiste esse fenômeno? Tu vai pegar uma superfície de um material condutor, tá? Esse material aqui, né, pode ser um metal, por exemplo, e tu vai irradiar sobre ele uma certa radiação eletromagnética. Tanto faz qual radiação. Se essa radiação tiver energia o suficiente, tu consegue arrancar elétrons dessa superfície metálica, né, dessa superfície condutora. Então, resumindo é isso, tu coloca uma radiação, pode ser luz amarela, como a questão fala, radiação, e essa radiação, se ela tiver energia o suficiente, ela consegue arrancar elétrons dessa placa. Bom, o detalhe é o seguinte, esse fenômeno ele só foi possível ser explicado por causa da ideia do Max Planck de pensar na radiação como dividida em porções de partículas que ele chamou de pacotinhos, né, pacotes de energia. Depois essas partículas foram chamadas de quanta e depois de fótons, né? Mas é a ideia de quantização da radiação eletromagnética, ou seja, pensar ela como não uma coisa contínua, mas sim porções de energia. O Planck ele dá essa ideia, né? Ele traz essa hipótese e aí depois ele consegue desenvolver uma equação, que é a equação para calcular a energia de cada um desses fótons, né? E ele consegue encontrar uma equação. Deixa eu escrever assim, ó, energia de um fóton, né? Um fóton. E ele consegue uma equação bem simples, utilizando a frequência da radiação, que é uma característica ondulatória. H vezes F, onde H é uma constante chamada constante de Planck, que foi uma homenagem ao Max Planck, que veio com essa hipótese, né? E F seria a frequência da radiação que está sendo emitida. No caso, então, para calcular a energia desses pacotinhos, a gente utilizaria essa fórmula H vezes F. E aí, com isso, a gente calcularia a energia de cada um dos pacotinhos. Cada um deles teria o mesmo valor para a mesma radiação. Em contrapartida, o Einstein consegue, usando essa teoria, essa hipótese do Max Planck, encontrar uma explicação para o fenômeno, né? Que um dos grandes problemas da época é que o fenômeno era instantâneo. Ou ele acontecia na hora ou não acontecia. E isso não foi possível ser explicado com a física da época. Com essa nova hipótese do Max Planck, ocorreu uma revolução na física, a física foi mudada, e aí o Einstein consegue explicar isso alguns anos depois. Bom, o que o Einstein ele explica então? Cada material ele tem o que o Einstein chamou de uma função trabalho. O que significa isso? A função trabalho, basicamente, é a energia mínima que a gente precisa para arrancar cada um dos elétrons de cada um dos materiais. A função trabalho, W, né? Ela também é calculada como H vezes F, só que esse Fzinho que aparece aqui, esse F0 na verdade, né? Ele seria a frequência mínima associada a cada material, então seria um valor mínimo, e isso depende de cada material, tá? É uma característica do material da placa utilizada, ou seja, placas diferentes vão ter funções, trabalhos diferentes, materiais diferentes, funções, trabalhos diferentes, consequentemente frequências mínimas diferentes. O que acontece se a energia do fóton ela for menor que a energia da função trabalho? Aí não tem o efeito. Então tu só consegue ter o efeito, como eu disse, se a energia da radiação for grande o suficiente para isso.
Então, somente se ela for superior à função trabalho a gente consegue observar. Bom, o detalhe é que o efeito fotoelétrico ele tem essa explicação. Olhando as alternativas, vamos ver o que se encaixa e o que não se encaixa nessa explicação que eu dei. Alternativa A quantidade de energia absorvida por um elétron que escapa da superfície metálica é denominada de fótons e tem o mesmo valor para qualquer metal. Bom, vamos entender o seguinte, até então, até a parte do fótons ele está certo, mas esse negócio de ter o mesmo valor para qualquer metal que está errado, né? Ter o mesmo valor para qualquer metal, não, porque como eu falei, cada metal tem a sua função trabalho. O fóton vai carregar consigo a energia e o detalhe é que cada elétron pode absorver apenas um fóton. Então, se esse fóton tiver uma energia menor do que ele precisa, o elétron não sai e ele não vai absorver outro fóton. Então, eu preciso mandar uma radiação que tenha energia para isso. Cada material tem a sua função trabalho, então cada metal vai ter o seu fóton para que isso aconteça. B. Se a intensidade luminosa for alta e a frequência da luz incidente for menor do que a frequência limite ou de corte, o efeito fotoelétrico deve ocorrer na placa. Não, ele não vai ocorrer, o efeito fotoelétrico não deve ocorrer na placa metálica. Soro, como assim? Vamos entender uma coisa aqui, ó. A parte da frequência eu já expliquei agora para vocês, né? Eu sempre preciso de uma frequência que seja superior à frequência limite. Se for inferior, já está errado. Quando ele fala em intensidade, o que a gente tem que entender? Intensidade é uma outra característica física que tem a ver com a quantidade de radiação. Tá? A intensidade ela é justamente calculada como uma relação de potência por área ou energia por tempo por área. Ela denomina ali a quantidade de radiação que está chegando. E aí a jogada é o seguinte, ó, se eu mexer na intensidade, mexer na intensidade seria mexer na quantidade de luz. Imagina ali que a gente tem uma lâmpada amarela. Se eu pegar e colocar 2 lâmpadas amarelas, eu vou ter mais intensidade. 3 lâmpadas amarelas, mais intensidade. Só que todas são amarelas. O fato de todas serem amarelas quer dizer que todas têm a mesma frequência. Então eu tenho situações, esse exemplo me dá uma situação onde eu tenho frequências iguais, fótons iguais, mas quanto mais lâmpadas, mais fótons, porque eu estou aumentando a quantidade de luz que está sendo emitida. O detalhe é justamente isso, então. Se eu aumentar a intensidade, o que eu vou fazer é mexer na quantidade de fótons. Aumentar a intensidade faz com que eu tenha mais fótons emitidos. Só que aí que vem o detalhe. Se o efeito fotoelétrico não acontecer, não adianta eu mexer na intensidade. A intensidade só vai me dar mais fótons, mas se não ocorrer o efeito com a luz amarela, não adianta eu botar mais lâmpadas amarelas, porque os fótons são ainda fótons fracos e o elétron só pode absorver um. Então o detalhe é, a intensidade só vale a pena eu mexer depois que o efeito já for observado. Porque daí quando eu aumento a intensidade, eu aumento o número de fótons e aí eu consigo aumentar o número de elétrons arrancados. Que a gente chama de fotoelétrons, né? Vou botar aqui, ó, fotoelétrons. Então a gente consegue aumentar a quantidade de elétrons que serão arrancados, mas só se o efeito já for observado. Então tá errado. C. Se a frequência da luz incidente for menor do que a frequência limite ou de corte, nenhum elétron da superfície metálica será emitido. É o que eu estou explicando para vocês. A C é a resposta certa, provavelmente. D. Quando a luz incide sobre uma superfície metálica, os núcleos atômicos próximos da superfície absorvem energia suficiente e escapam para o espaço. Não são núcleos, né? São os elétrons. Os elétrons que são ejetados ali, se a energia for suficientemente grande para isso. E E. Quanto maior for a função trabalho da superfície metálica, menor deverá ser a frequência limite. Então, a função trabalho, ele está dizendo que quanto maior, menor deve ser a frequência limite. Não, né? Quanto maior a função trabalho, maior tem que ser essa frequência limite ou de corte necessário para a emissão dos elétrons. Por quê? Porque está aqui, ó, mostrei para vocês, ó, a função trabalho, ela tem uma relação, função trabalho, ela tem uma relação direta com a frequência. Quanto maior a frequência, maior a função trabalho e vice-versa. Então, realmente a resposta certa para essa questão fica aí a alternativa C.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!